Boa noite! Hoje nós temos um encontro marcado com alguns pais aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Simone Presotti, psicóloga e musicoterapeuta. E estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre vários assuntos, dessa vez sobre paternidade, não é? O brincar e a paternidade contemporânea. E aí, quem puder mandar aí os aviõezinhos. Hoje a gente tem vários pais aqui super legais para conversar com a gente sobre alguns assuntos que eu acho que são bem pertinentes para esse momento, né? Que os pais estão em casa, como que estão as brincadeiras. Esses eventos, né? Esses lives que eu tenho realizado, elas na verdade são acontecimentos que estariam sendo realizados nos encontros do Música para Crescer e também nas outras atividades de musicoterapia BH. Como nós estamos apenas com a possibilidade do virtual, nós estamos agora aqui para conversar através do virtual com os pais do Música para Crescer e alguns pais que a gente conheceu aí ao longo desse trajeto, principalmente até depois da pandemia. Então, a gente vai conversar sobre este assunto. Como está a questão dos pais nesse período de pandemia? Como é que é o brincar de maneira geral dentro da paternidade? Será que a música faz parte desse contexto do brincar? Bom, nós vamos ter aqui 4 pais para conversar e eu queria que vocês mandassem os aviõezinhos aí para outras pessoas participarem aqui do nosso bate-papo, não é? Afinal de contas, o assunto é bem interessante e a gente sabe que esse assunto, além de interessar as mamães e aos papais, interessa também a toda a comunidade. Estamos todos envolvidos com o cuidado da criança nesse período de paternidade. E o primeiro, nesse período da pandemia. E o primeiro pai que a gente vai chamar é o Pedro, tá bom? Vamos aqui esperar o Pedro subir. Olá, tudo bom? Oi, boa noite. Joia? Boa noite, Pedro. E aí? A gente se encontra aqui, né? Mas a gente costuma se encontrar aí pelas oficinas online do Música para Crescer, né? Uhum. Isso, Me, isso. me conta como é que é o Pedro, pai do João Pedro. Ah, boa. O Pedro, pai do João, é apaixonado pelo filho que tem, assim, louco, louco mesmo, cada dia mais feliz com a evolução dele. Mas eu sou daquele tipo amigo, assim, não só nas horas boas, mas nas horas puxadas, assim, de educar, de chamar atenção. Então, eu sou bem companheiro dele, mas acaba que ele me escuta mais na hora de chamar a atenção, na hora de falar que sim, falar que não. Então, eu sou ali o moderador e o incentivador dele. Que ótimo. Eu tenho uma teoria que, às vezes, as mães, elas, como a gente às vezes fala muito e fica o tempo todo fazendo pequenas correções na criança, né? Na hora que o pai chega com aquela voz grossa e fala, a criança já muda, né? Isso, aquela criança logo percebe isso mesmo. Essa diferença. Eu Verdade. falo que, às vezes, a questão é de testosterona para testosterona. Boa, Né? boa. Existe uma coisa diferente. A gente sabe que, enquanto mamíferos, nós somos assim muito mais aguçados em alguns sentidos do que a gente imagina que a gente venha realmente ter, né? E o Isso pai, é verdade. quando ele sente o seu território, de certa forma, invadido pelo desejo da criança, por aquela hora que ele quer que a criança faça uma coisa e não outra, o pai chega e aquilo altera e a criança percebe como um todo, né? E dá um baque nele e ele dá uma despertada para a realidade mesmo, né? Isso. E o pai tem essa função mesmo, né? De trazer ao mesmo tempo o cuidado, o lúdico, mas também essa questão da autoridade, né? Isso. E aí? Então me fala, porque você é um dos pais que participou dos nossos trabalhos presenciais do Música para Crescer. E aí era você lá, sentado no chão, rodeado de crianças,
e de muitas mães, não é? Brincando. Como é que era essa experiência? É bem diferente, né? Porque realmente o que você falou, só tinha eu de pai e várias mães e as crianças, mas eu nunca dei muita bola para isso, não. Primeiro que era um ambiente muito aconchegante, né? E o fato de ter as crianças tornava assim mais acolhedor ainda. A gente começou novinho, acho que o João tinha 6 ou 7 meses. Isso, o João era o Então, mascote da turma, né? ele era mais novinho. Então foi um barato, assim. Com o tempo, eu fui percebendo que ele já foi desenvolvendo, a questão do foco, ele, logo ele já foi focando na atividade e já conseguiu acompanhar. Então isso foi me deixando feliz e mais tranquilo. E com o tempo ele foi se envolvendo com as demais crianças, acaba que a gente se envolve também com as outras crianças, o que elas estão fazendo, o que elas estão desenvolvendo. Então, assim, foi para mim foi muito tranquilo isso. E no dia a dia, vocês em casa usam as brincadeiras, que eu vejo que vocês fazem brincadeiras de montar, mas e a música? Ela fica presente também quando vocês vão brincar com ele de forma espontânea? Sim, sim, sempre, sempre. Um pouco antes da gente começar a musicoterapia, a gente percebeu que o João gostava muito de música, né? Que quando vem alguma música na televisão, algum jinglezinho, ele ficava muito esperto, muito antenado. Uhum. Então, desde novinho mesmo, a gente entrou na música, começamos a trabalhar melhor isso. Os brinquedos que ele mais gosta são brinquedos musicais, a parte que toca a música é a parte que ele quer desenvolver mais. Então, estão o tempo todo atrelado à música. Os estímulos dele, a maioria são atrelados à música. É porque a música motiva, né? Eu gosto muito de lembrar, assim, para as pessoas, a musicoterapia é uma graduação, a pessoa faz uma graduação, presta o Enem, faz 4 anos de universidade, vão ter disciplinas da área da saúde, então faz anatomia, neuroanatomia, teorias do desenvolvimento, né? Faz todo um estudo acadêmico ligado à área da saúde, mas também o estudo voltado para a área da música, aprende a tocar os instrumentos, porque a musicoterapia é um processo ativo, a gente toca o tempo todo com a criança, né, ou com o paciente de outra idade, e também disciplinas que são específicas da musicoterapia. Então, a gente tem testes padronizados específicos da musicoterapia, a gente tem toda essa questão de técnicas que são só utilizadas pelo profissional da musicoterapia. E o Música para Crescer, ele está dentro de um enquadramento da musicoterapia centrada na família. Então, esse projeto, né, de ser junto com os pais, tem isso aí que você acabou de falar, Pedro. Essa coisa da gente prestar atenção no filho da gente, no filho do outro, né? Desse Exatamente. desenvolvimento, né? E pelo fato da gente ficar em roda, eu até deixei aqui, eu deixei uma imagem aqui para a gente ver. Pelo fato da gente ficar em roda, muitas vezes a gente tem uma visão maior do filho do outro do que do nosso filho, porque o nosso filho está do lado, né? Exatamente. Várias mães no início perceberam que o João estava assim, tinha desenvolvido. Primeiro que eu até, você mesmo falava assim, nossa, o João está mais assim, porque realmente a gente, como é roda, a gente fica ali prestando atenção no nosso menino ali, nosso garoto, mas acaba que você vê melhor a evolução dos outros, a participação dos outros. Isso, então Então seu isso é campo assim, visual muda, né? E assim, quando eu estudei a musicoterapia centrada na família, esse não foi um tópico que foi levantado nesse trabalho de grupo, mas é uma coisa que eu percebi muito. Esse fato da criança sair desse foco central do pai faz ele descobrir um outro lugar, não é? exatamente, Faz ele exatamente. querer, interagir de uma outra posição. E essa coisa do foco é muito interessante, porque quando a criança observa que o pai está focando alguma coisa, ele foca junto, não é? Exatamente. Isso é verdade. Muito verdade mesmo. E, de modo geral, assim, acaba sendo uma terapia para todos. Se quiser dar uma desligada do seu, passa a focar no geral e acaba se distraindo, se divertindo com o que o outro está fazendo. Isso é muito bom mesmo. E aqui, me conta como é que está sendo agora online? Você está percebendo que o João está interagindo da mesma maneira? Quais são os ganhos? Porque a gente ganha, tudo na vida a gente ganha num aspecto e perde no outro, né? Não tem nada que é 100%.
Como é que está agora em casa, participando online? Então, a gente procura participar ao máximo, porque ele gosta mesmo do enredo da musicoterapia, assim. Uhum. Várias músicas, instrumentos, coisas novas. No início deu uma diminuída no foco dele, na atenção, porque estava em um ambiente totalmente assim, a gente costuma colocar na televisão maior, Eu vi, é. não Uhum. chama mais atenção. Então ele ficava disperso com brinquedo, tal, com várias coisas que tem aqui em casa. Mas aí a gente focamos mesmo, falou, não, na hora da música não vai ter muitos brinquedos, é só o que for precisar ali mesmo, para ele conseguir. E hoje ele está conseguindo assim acompanhar normal, tá, as músicas ainda a gente canta e depois revê na parte da tarde ou em outro dia e ele vai acompanhando. Tá, para ele tá muito bom, assim, o desenvolvimento com relação à música tá ótimo. Tá Ah, acompanhando muito bem. muito bem. Pois é, né, o João lá na turma, ele realmente foi o menorzinho que eu recebi. Porque em outros grupos eu tive crianças menores, mas de forma geral as outras crianças também eram menores, né? E o João veio para uma turma que os meninos eram um pouco maiores. Então, assim, a gente via o É, cuidado das mães com o João, o cuidado das outras crianças também com o João, né? isso Lembrando, era ótimo, era era muito, sensacional. muito bacana, né? E isso é uma outra coisa que eu observei de ganho nesse trabalho, né? Porque a criança interage de forma natural no mundo com crianças de várias idades. A gente é que pasteuriza esse contato fazendo escola com todo mundo da mesma idade, não é? Isso. Mas Essas, acaba selecionando, né? selecionando, mas no contexto natural isso não deveria acontecer na nossa vida cotidiana. E o João lá pequenininho, ele sempre merecia a atenção dos maiores, de cuidar e das outras mães, né? E A maior agora, falta que a gente tem é isso. É esse é, convívio, era um barato com as outras crianças. no O online, mais né? velho cuidando do mais novo. Isso. Isso era A gente torce para isso acabar logo, para a gente voltar para o contexto presencial. Mas o online, exatamente. quando eu comecei, eu mesma não achei que o resultado fosse tão bom, mas eu tive tantos feedbacks que eu fui observando como que a gente pode ter resultados, né? Mesmo Isso, isso. fazendo um trabalho online. E quando começou, a maioria dos pais eram pais que já estavam comigo no presencial. Aí eu fui introduzindo famílias para Algo começar o trabalho para ver se ia dar certo e deu. ótimo, excelente. Agora é a pergunta assim, mais interessante. Como é que é na hora da brincadeira? Pedro e João, tem pitaco da mãe? A mãe chega e fala, não brinca assim, não brinca assado? Nossa, tem demais, demais, demais. A mãe fala que tem o clube da bolinha, né? Tem Ah, hora que eu tô com o João, o João Pedro mesmo não aceita que ela brinque com a gente. Tem essa hora aí ela fala, o clube da bolinha, vocês estão me excluindo, tal, e aí só em outra brincadeira que pode introduzir a mãe. Mas isso. sempre tem essa intriguinha assim. Mas tem também a Gisele é fisioterapeuta, tem sempre aqueles Aham. pitacos, né, educacionais de postura, tenta brincar com ele assim, com ele assado, para fazer o estímulo de melhor forma. Então, Melhor forma. sempre tem ali. Como fisioterapeuta, a mãe chega sempre falando, ó, faz isso, dá uma dica aqui, uma ali e tal. Então, ela tá sempre cutucando a gente. Aqui, você viu que ela replicou um story que eu fiz, que a gente estava fazendo aquela atividade usando a música do Natal, tocando com os guizos, e o banquinho era alto para o João Pedro. Aí o que eu fiz? Coloquei o livro ali, né? Isso. Aí na hora que ela fez o replay aí, né, o do story, ela colocou, todo o papai cuidando da minha postura. E realmente, né, você o tempo todo estava atento, olhando, porque uma mãe fisioterapeuta, lógico, que te informa muito, de forma muito mais abrangente sobre o cuidado com a postura que deve ser Isso, tomada, isso. né? É a melhor forma de estimular, ela está sempre atenta a isso. E a gente brincando, ela está sempre cutucando ali. Não pode jogar bola em casa, tem que chutar bola baixa, não pode estar forte. Sempre isso. Ai, que bom. E agora, para encerrar, eu te agradeço muito a sua participação. A gente vai subir outro pai aqui para o ringue, né? E eu queria
se que você fechasse falando quem é, né, o Pedro profissional, qual que é a sua área de atuação, para a gente encerrar. Tá. Eu sou engenheiro eletricista de formação, sempre atuei na área e pouco depois que o João nasceu, estava de forma autônoma. Quando a gente descobriu o diabetes, aí acabou que a gente focou mais nesse cuidado glicêmico dele. E aí foi que uma coisa assim subentendida que é muito difícil terceirizar esse cuidado, principalmente no início, ele é muito novinho e tal. Uhum. E aí hoje eu tô do lar, tô cuidando, dedicando a ele, tô dedicando à casa, cuidando da Gisele também, e tô em casa. A gente tinha planos dele iniciar na escola esse ano, só que, né, agora é totalmente inviável, vamos ter que replanejar isso. Mas nesse momento, estou do lar cuidando dessas duas crianças que eu tenho aqui. Que ótimo. Gisele, aproveita muito desse lugar que ele te colocou aqui, tá? Eu sou testemunha. Então, quando você precisar de colo, de carinho, pode me chamar se precisar, que eu vou falar, não, ela é sua criança também. Bom, muito obrigada. Eu Certeza. vou chamar agora o Gladson, Obrigado. que é pai do Lorenzo, viu? E ó, continua lá no online, vai me dando feedback. Vocês são um casal que mora no meu coração. Eu estou muito feliz de receber essa criança lá no Música para Crescer. Amém. Muito obrigado, Simone. Tchau, tchau. Tchau. E agora a gente vai conversar com o Gladson, que é outro pai da turma do Música para Crescer. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui. E aí agora, então, mais um pai para a gente conversar sobre esse tema tão interessante como é o lúdico, a música. Olá, tudo bem? Olá, Simone, boa noite, pessoal, boa Boa noite para todo noite. mundo. Boa noite. E aí? Bom, né, conversar, né? A gente está tão... Eu, pelo menos, estou assim, clausurada na minha casa. Se não fosse a tecnologia... Todos nós, né? Graças a Deus a gente tem pelo menos a tecnologia, né? Se fosse uns 10 anos atrás, imagina ninguém conseguindo Não. conversar com ninguém, a gente ficava doido mesmo. Eu vou te falar, eu sinto muita falta desse contato com as pessoas. Então, essa Sim, pequena janelinha, né, virtual, ajuda. me ajuda muito. E, assim, acho que você tem convívio comigo, você sabe como é que é a questão do trabalho. Então, se eu não conseguisse trabalhar, aí estava mais difícil. Sim, posso imaginar. Bom, e aí, gente, esse é o Gladson. E ele é pai do Lorenzo. E eu quero que você comece falando como é você pai do Lorenzo. Eu queria falar, vou falar disso, obviamente, né? É uma característica minha falar bastante, então você pode ficar à vontade para me cortar. Mas eu queria falar que a música, ela entrou na vida do Lorenzo muito cedo, ela entrou ainda na gravidez. Eu sempre fui apaixonado com música, então ainda na gravidez a gente sempre colocava música clássica para ele ouvir na barriga ainda da Rafaela. Então essa questão da música sempre foi muito forte para a gente, sempre foi muito presente, eu sempre tentei introduzir muito isso. E aí a gente te conheceu por indicação de um casal de amigos nossos, é o César e a Aila, que estão inclusive aqui assistindo a gente também, porque a gente achou que o desenvolvimento Boa cognitivo noite. dele estava um pouquinho, a gente achou que estava um pouquinho atrasado. E aí foi muito interessante, porque assim que a gente te conheceu, né, a gente não conhecia nada do seu trabalho, e a gente viu que você tem várias graduações, né, vários cursos, e a primeira coisa que você falou para a gente é isso, olha, cada criança tem um ritmo, cada criança tem um tempo. Então não é que ele esteja atrasado, a gente vai trabalhar, mas está absolutamente dentro do normal. E é claro que pais de primeira viagem, né, nosso primeiro filho, a gente fica um pouco assustado. Mas aí aconteceu exatamente da forma que você falou. Quando a gente teve os nossos encontros, né, era muito bacana. Eu vi o pai comentando aí agora desses encontros na salinha, era muito legal essa rodinha que a gente tinha. E aí eu comecei a ver ele um pouquinho, começando a falar que era o nosso maior medo, e a gente percebeu realmente o quanto que faz diferença. E aí eu vi que isso passou aqui para casa, porque quando eu chegava aqui, ele me pedia para brincar com aqueles brinquedinhos que às vezes ele via. Então era interessante que, por exemplo, você tem vários instrumentos aí, e uma das coisas que eu acho muito legal no seu trabalho é que você ensina a gente a fazer alguma coisa caseira. Não precisa ser aquele instrumento que você tem, que geralmente é complexo, mas você pega um instrumento qualquer. Então, por exemplo, ele adora pegar a colher de pau e fazer um reco-reco com alguma coisinha assim. Então, esse tipo de coisa eu fui percebendo
que, por mais que pareça para quem está de fora que é uma coisa assim, sei lá, uma coisa banal, não, tem todo um sentido naquilo É, ali e que faz com que reverbere na criança de uma maneira assim totalmente maravilhosa. é um simples, porém é um simples estudado os seus mínimos detalhes, né? A gente conhece muito o profissional da área da saúde, de maneira geral, que trabalha com intervenção precoce, ele tem que estudar muito sobre desenvolvimento infantil. Então, às vezes, se a gente começa por uma coisa muito complicada, a criança não vai acompanhar. Se ela não acompanha, ela não tem o feedback do adulto para manter esse desenvolvimento, né? E o Gladson e a Rafa, né, e o Lourenço, eles entraram num dos, acho que na segunda turma do intensivo de férias. E Porque olha de como, chapéu branco ali atrás. pois é, como algumas famílias moram longe, ou algumas crianças têm uma agenda super lotada e querem fazer a música, eu ofereço, né, ofereço quando tem esse processo de isolamento social, um trabalho intensivo no período de férias. E essa família chegou para participar, né? A gente começa com uma oficina para a orientação dos pais, para conversar sobre o desenvolvimento infantil, de 4 horas, né? 2 horas. Acho que essa oficina são de 2 horas, de 2 horas. E depois a gente teve, assim, 3 encontros durante uma semana com as crianças e a gente encerrou com um piquenique no parque, lembra? Exatamente, lembro. E depois, como o Lourenço, né, morava longe, o Gladson não podia trazer muitas vezes, ele ia esporadicamente e agora está participando online. E está funcionando, né? Que eu recebo os vídeos e vejo. Sim. O Lorenzo ele tem um pouco de atenção difusa, né? É um pouco difícil para ele manter ele centrado ali. É mais difícil do que se a gente tivesse presencialmente. Então a gente tenta, né, fazer alguma coisa para tentar entreter. Às vezes ele sai correndo, às vezes ele volta e toca uma musiquinha que ele gosta, porque a criança ela já desperta os gostos dele, né? A gente tem que estar meio atento para isso. Mas tem determinadas musiquinhas que eu já sei que ele gosta. Então, quando você começa a tocar lá o relógio da vovó, eu sei que ele vai sair correndo de onde estiver, porque ele vai sentar lá e vai querer ver. Então, tem umas musiquinhas assim que você vai tentando. Assim, ficou um pouco mais difícil para mim, porque ele é muito agitado. Então, focar assim, na tela do celular é um pouquinho mais difícil. Mas está fluindo bem. E a ideia até mais, assim, a intenção maior do trabalho é que os pais aprendam a fazer aquelas interações. Se a criança conseguir fazer junto ali na hora, ótimo. Mas você está ali com ele, uma e outra, ele presta mais atenção, você já sabe como você vai interagir com ele, porque você já sabe o que prende atenção, não é? Exatamente. Isso mesmo. Então, no dia a dia, você continua brincando com a música faz parte desse contexto. Eu percebi que ele gosta muito de música, então eu comprei um violãozinho pequeno, aquele tipo cavaquinho para ele, que ele adora, que ele chama de violino, né? Ele não sabe ainda o que é, ele fala que é o violão do papai e um violino. Então ele sempre pede, papai, o violino, eu quero tocar o violino. E aí ele pega uma varetinha e ele mesmo fica tocando como se fosse violino. Eu acho aquilo lindo, não tem som, obviamente, mas é a forma dele interagir, dele mostrar. Então, como eu falei, eu acho muito interessante esses exemplos assim de instrumentos, tanto os profissionais quanto os mais lúdicos, porque eu acho que a criança ela interage mais. A gente mandou um vídeo para você, né, que eu vi que você gostou bastante, que ele pegou um cabide de metal com a varetinha e começou a tocar de triângulo. E aquilo foi ideia dele, não foi a gente que fez. Foi ele que começou, a gente achou interessante, filmou e mandou para você, mas eu percebi que realmente isso foi ele. Ele teve um insight, né? Ele conseguiu, assim, vislumbrar um objeto, uma relação de movimento, porque é isso que tem acontecido. Como as famílias não têm os instrumentos em casa, a gente está improvisando. E quando a gente improvisa, mesmo que a gente não tenha uma sonoridade tão adequada, a gente tem um movimento adequado, né? Então a gente tem o mesmo movimento que a gente teria, por exemplo, para o reco-reco, para o triângulo, em objetos dos cotidianos, né? Isso aí. E agora eu queria que você falasse para mim, porque eu sei que você tem um trabalho incrível na sua área, né? E que você tem feito um processo educativo para que as crianças entendam o valor do dinheiro, aprendam a economizar, não é? Me fala sobre isso, porque isso é um assunto também que me interessa muito. Sim. Eu sou Relações Públicas, mas eu sou especialista em gestão financeira, é a área que eu mais atuo. Eu trabalho com isso mais ou menos uns 7 anos. Em 2017 eu escrevi meu primeiro livro,
O meu salário não chega ao fim do mês, que era educação infantil, educação financeira para adultos. E aí eu peguei esse gancho e comecei a fazer educação financeira para idosos, educação financeira para cristãos, e aí peguei uma parte para fazer educação financeira para crianças. A gente desenvolveu um projeto pioneiro numa creche lá em Belo Horizonte, na região oeste, em que eu ensinava educação financeira para as crianças de 4 a 5 anos, que foi até a reportagem da TV Minas. E aí eu comecei a pensar, a colocar na cabeça dos pais que há um conceito muito fechado de que a gente não deve conversar sobre dinheiro. E aí eu fui colocar exatamente o contrário. É um diálogo, é forte, é claro que tem as suas especificidades. Você não vai chegar para o menino e vai mostrar uma planilha do Excel para ele dos seus gastos. Mas você tem que começar a falar de forma muito rica. Olha, o dinheiro vem daqui, papai tem que trabalhar, mamãe tem que trabalhar, às vezes a gente pode comprar, às vezes não tem. E começar a tentar quebrar essa ideia. Então foi muito bacana e a partir daí nasceu um e-book que eu fiz, bem simplesinho, bem básico mesmo, bem útil, mas para tentar colocar essa ideia na cabeça dos pais. Se por acaso alguém quiser adquirir, é só me chamar aqui no meu direct, Gladson Norberto, que a gente pode conversar sobre isso. E de cara eu queria agradecer muito, Simone. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande conhecer você, conhecer o seu trabalho. O seu trabalho é absolutamente fantástico. A gente ficou apaixonado desde o primeiro momento que a gente viu. Tem muita gente que está vendo aqui você porque eu convidei. O Wagner Rezende mesmo, que é meu grande amigo, ele é pai da Cecília, que tem apenas 6 meses. Eu já falei com ele do seu trabalho. Ele falou daqui a pouquinho ele já vai querer fazer. Convidei meu vizinho, convidei que é pai da Júlia também, que deve estar assistindo a gente, que é o Ricardo. Falei para ele do trabalho também, assim, eu vi que é uma coisa que fez muita diferença na vida do Lorenzo, então eu quis muito passar isso, porque eu vi que dá muito resultado. E eu já convido todos esses pais para participar do online, que está funcionando muito bem, né? E que é uma primeira experiência ótima, né? Porque como a gente sabe que a gente ainda vai ter esse período de distanciamento social, a gente não vai ter escolinha para os pequenos por hora, né? Então eu sei que a gente vai precisar de munir esses pais com novas formas de estimular as crianças pequenas. E o trabalho online, além de ter esses encontros, dois episódios que eu falo, que eu faço presencial, tudo fica salvo, né, para a pessoa poder refazer com a criança, e eu mando também os PDFs, que é para a pessoa poder fazer a impressão em casa e ampliar aí as dicas de atividades, não é? Isso aí, olha, foi muito bom também conhecer a família de vocês, a Rafaela, que estava lá assim, sempre que ela podia, né, em todos os eventos que a gente fazia. Eu acho muito fofo ver como que o Lourenço desenvolveu. Desde o início, eu percebi que a questão cognitiva, embora a linguagem estivesse naquele período um pouco atrasada, mas a parte cognitiva, você via que ele estava atento a tudo, sabia tudo, mostrava insights. E essa tirada dele do cabide mostra pra gente que ele é uma criança capaz de resolver problemas, de encontrar soluções, né? E isso, no mundo de hoje, é mais importante, às vezes, do que uma habilidade fenomenal para matemática, uma habilidade fenomenal para alguma química, né? A pessoa que não tem essa possibilidade de resolver os problemas do entorno, olhar em volta e achar soluções, né? Às vezes, outras habilidades mais assim, específicas em uma área de conhecimento não deixa a pessoa com tanta garantia de sucesso do que ela ser capaz de resolver os pequenos problemas do entorno, não é? E é importante para a gente valorizar isso também, né? Mostrar para ele o quanto foi importante ele fazer isso. Claro, isso aí, valorizar. E sempre que eu falo, né, com todos os pais, a gente tem que valorizar o esforço da criança, às vezes mais do que o produto. Se a gente valoriza o esforço, ela sempre vai querer se esforçar. Se a gente valoriza o produto, ela às vezes fica em dúvida, se isso for muito difícil, eu não vou entrar nessa não, porque vai que eu não consigo. Se você elogia e valoriza o esforço infantil, ele sempre quer tentar uma coisa cada vez mais difícil, porque o que vale é o esforço. Né? Olha, Gladson, muito obrigada pela sua participação. Obrigada aí por ter falado com todas as pessoas que você falou. E a live vai ficar salva. Então, quem está gostando, quem está achando legal, depois vai lá e marca as famílias para ter esse conhecimento de todo esse conteúdo que a gente está passando. Tá bom? Bom, muito obrigada. Então, eu vou chamar agora o Emanuel, pai do Ícaro. Então, manda um beijo para a Rafa, um beijo para o Lourenço, tá bom? Vai deixar. Sexta-feira espero vocês lá no Música para Crescer Online. Estaremos lá.
E aí agora a gente vai chamar o Emanuel no voo de Ícaro. O Emanuel é pai do Ícaro. Vamos esperar ele subir. Eu não conheço pessoalmente. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Ah, meu futuro colega, né? A gente vai falar sobre isso depois. Ah, sim. E aí, Emanuel, então muito prazer te conhecer, né? Eu conheço a Roberta aqui das redes sociais e já tinha conversado com ela desde o ano passado, porque ela se interessou por várias coisas que a gente divulgou aqui. E aí, ela agora está participando também do Música para Crescer Online e eu quis te convidar para falar, porque eu vi os seus vídeos com o Ícaro, né? E aí eu queria que você começasse falando como que é o Emanuel, pai do Ícaro. Rapaz, eu tenho muito orgulho dele, assim, ele é uma criança incrível, assim, eu fico sempre dizendo que eu não sei nem o que eu fiz para merecer um filho como ele, assim. E aí, a gente, assim, eu adoro fazer bagunça, tipo, eu sou a pessoa mais molenga, né, tipo, normalmente eu vi você falando, né, que o pai tem aquela coisa de chega com a voz mais forte e tal, aqui é meio ao contrário, eu sou o molenga da história, assim. Eu sou aquele que não sabe dizer não, ele vai ficar no negócio, meu Deus, eu estou ocupado, venha, vamos fazer. Que bom, mas esses lugares têm que ser assim mesmo, eles têm que se deslocar, né? Garanto que na hora que precisa, você consegue ficar um pouquinho mais diretivo, assim, não? Muitas vezes, né? Pois continue assim, é o seu jeito e é o jeito que é o melhor para o Ícaro. O seu natural é o mais espontâneo, né? E aí me conta, então você, pai do Ícaro, tá ali sempre querendo brincar, sempre querendo estimular. E eu sei que a música faz parte dessa interação e dessa estimulação de uma forma muito efetiva. Conta pra gente como é que é isso. Sim, Ícaro, eu vi os outros pais falando aqui, né, que perceberam, assim, nos seus filhos também um gosto pela música, né? E Ícaro, eu sou músico, né, assim, eu toco contrabaixo, violão, minha formação aí na época que era educação artística com habilitação em música, né? Agora é educação musical, né? Uhum. Mas eu, na época, fiz a educação artística. Então, assim, eu já tinha um contato com a música, toquei muito tempo na noite. E eu percebia, eu sempre tocava música, ele batia palminha assim no tempo. Eu ficava, nossa, como é que esse menino já bate palma no tempo, assim, certinho? E ele nasceu muito prematuro, então ele tem um atraso motor e tal, que dificultaria isso para ele. E Uhum. ele batia palminha no tempo, musiquinhas sempre chamaram a atenção dele, né? Então, eu acho que acaba que a música, assim, se tornou um elo de ligação muito forte da gente, assim. Justamente porque eu já tenho a música na minha vida, e Uhum. aí ele tem isso muito forte também, né? E aí, essas brincadeiras que eu digo que eu faço com ele, né? Até para dormir, as historinhas têm música. Tudo a gente inventa uma música, eu invento músicas assim do nada, ele adora e ele repete. E o pior, ele lembra, tipo, sei lá, mó tempão depois, eu nem sei mais o que foi que eu inventei, e ele vem cantando, sabe? Ele tem uma memória musical muito boa também. E aí, assim, eu acho que o mais forte que tem da música com a gente é que é um elo de conexão que a gente tem muito forte, né? Que torna isso a gente mais junto ainda, assim. Isso. Nessa hora, quando a gente está fazendo música com o outro, a gente tem que abrir mão do nosso ritmo interno, né? E entrar junto com a música. Então, todo mundo fica em consonância no mesmo ritmo que a música traz, né? É um ritmo que, às vezes, eu não sei, eu não conheço o Ícaro pessoalmente, mas eu realmente acho que ele é uma criança ágil. Ele é uma criança, né, que assim, está atenta com tudo, que se desloca, né? Que vai para lá e para cá, que está atenta no foco que ele tem. Então, eu acho que na hora que vocês dois entram em interação através da música, o ritmo dele vai, né? Talvez abaixe um pouquinho, ele entra ali em consonância com você e você entra com ele. Então, a música vira essa ponte, esse elo entre vocês dois, não é? Pois é, eu até fiz uma brincadeira com Deixei aqui a a. foto. Ah, mas que pena, tampa a imagem aí Tá pra dele. ele. Mas eu fiz uma brincadeira assim com ele.
outro dia, tocando uma música do Aerosmith, né? Eu trago meus gostos musicais para ele. Mas ele adora, assim, porque eu fiz uma brincadeira que eu peguei de uma outra coisa que ele tinha trazido, assim. E quando eu vi, eu estava cantarolando uma melodia de uma música do Aerosmith, né? Na brincadeira. Só que eu aproveitei isso para trabalhar com ele, sei lá, dinâmica, né? Ele se empolga muito com a música, ele toca teclado, né? Ele tem ouvido absoluto. Então, a melodia que você tocar, ele vai repetir na mesma hora, né? Mas ele tem essa coisa de a música vem, ele vai ficando forte. Aí eu comecei a tentar brincar com ele, ó. A música tem um momento que ela é mais forte, mas ela tem um momento que ela é menos, né? Essa questão da dinâmica, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Inclusive, vemos músicos profissionais não fazendo dinâmica, então você vê como é uma coisa que precisa trabalhar. E aí eu fiquei brincando com ele, assim, com a música. Agora mais forte, a gente tocava forte, agora mais devagar, mais lentinho, mais baixinho, né, no caso, né? E a gente tocava mais fraco, essa coisa do fraco e forte, né? E ele acompanha, assim, é muito legal isso, assim. Os vídeos que eu vi ele tocando, eu percebi isso mesmo. Sabe uma coisa muito legal que você pode introduzir com ele? É usar o balão. Brincar mais com o balão, porque o balão, ele requer um movimento um toque mais suave. Então, às vezes, a criança começa a entender que para ela brincar com o balão, se ela vai com muita força, né? O balão não corresponde, ele não consegue entrar nesse eixo. Então, é um ele nem vai, né? Ele nem vai, isso mesmo. Então, é bem interessante você introduzir. No Música para Crescer Online, que ele também, né, participa, você pode observar lá sempre, qualquer encontro, eu faço isso aí que você está falando. A gente mudar o andamento, cantar a música no andamento, depois cantar bem devagar, bem rápido, dar aquelas paradinhas, né, que prende a atenção da criança, né? Isso aí. E aí eu queria aproveitar que você está aí, né, para você comigo, não sei se o delay vai atrapalhar, imagino que não, para a gente ensinar o pessoal que está acompanhando a gente fazer aquela brincadeira musical que a gente está fazendo no Música para Crescer, que é pegar a vinheta do Batman e transformar numa maneira da gente brincar falando papai, porque afinal de contas, o Batman é um herói de mentira e o pai é um herói de verdade, né? E como Você acredita que eu brincava? O Roberto me mostrou esse vídeo, né, que você cantando essa musiquinha, e eu brincava com essa musiquinha com ele, fazendo exatamente assim. Ela me contou. Assim. Quando eu vejo, que legal, né? Ela me contou. Aqui, oi, Roberta. Ei, Ícaro, tudo bem? Oi. Tudo você vai cantar a música do Batman, do papai? Vamos cantar? O que você acha? Do vídeo. Aqui, ó, no vídeo. Aqui, ó, eu tô assim, ó, até um pandeiro pra gente fazer, ó. Batman. Ficou ruim esse barulho? Então eu vou tirar esse. Não vai ser com pandeiro, vai ser só com a mão. Pode ser? Ó, vamos ver se esse barulho vai ficar gostoso. Aqui, ó. Ó, tem o que você vai fazer. Vê se esse barulho ficou gostoso. Batman. Só que a gente vai falar papai, combinado? E se seu pai tocar violão com a gente? Dá certo? O violão? Será que tá certo o violão? Eu acho que dá um delay, mas... Eu acho que dá um delay, né? Mas vamos tentar. Dá. Dá? Ó. É que eu não consigo ouvir a mão. Não, eu vou te seguir. Você faz, ela lhe acompanha. Eu vou te seguir. Tá, bora lá. Vai ser chucalho. Vai no chucar agora.
Tananana, papai! Tem o papel final, né, que você faz. Que Eu não lembro. ótimo! Ô, Ícaro, muito bom. Você tá muito bom de música mesmo, viu? Obrigado. Obrigado. Ah, que legal. Isso aí. Então, olha, Emanuel, Roberta, Ícaro, muito obrigada por vocês participarem. Ah, e tem uma. Peraí, tem A uma gente que coisa que eu preciso agradece. falar. A gente precisa te contar que o Emanuel já está inscrito para fazer a pós-graduação de musicoterapia, gente. Isso. Conta aí. Já era para ter começado, né? Mas com a pandemia não tem como, né? Ainda está numa possibilidade de começar. E é interessante, eu não sei se você conhece a professora Maura Pena. Não Que ela conheço. é professora aqui da UFPB, né? Que eu pensando agora, vendo outro pai falando da questão dos instrumentos, como esse aqui, né? Que é um instrumento que você constrói, né? E o primeiro contato que eu tive com isso foi na UFPB, quando eu fazia o curso de educação artística, né? Aí tinha as oficinas básicas de artes, né? Que era OBA. É OBA 1, OBA 2, OBA 3. É cada um com uma área, né? E a de música foi com essa professora, Maura. Ela tem vários artigos e várias coisas publicadas, assim, é bem Tá, não interessante. estou lembrando o nome, mas talvez eu tenha lido alguma coisa. Mas ela porque ela é mais essa área de educação musical, né? Uhum. Então, a musicoterapia, ela cai mais ali saúde, né? Cai em outro lugar. Não que não possa ir para a educação, né? Não, Mas a gente troca muita figurinha com a educação musical, porque eu senti que é uma coisa que está ali no meio, né? no meio, Então, e aí, ela fazia muito... Eu lembro que a disciplina do curso, assim, que ficou mais na minha mente, foi exatamente essa. Eu lembro que eu ficava obcecado na época, assim. Tudo que eu pegava, eu batia para ver como é que era o som, como é que eu podia pegar isso e fazer uma coisa para tocar, para a gente criar, né? E outra coisa que ela fazia que eu achava muito legal era criar partituras alternativas. Ah, isso é incrível. É muito legal você inventar um símbolo para determinado som, né? Eu fui ficando meio doido com esse negócio na época. Mas é interessante, eu trago até hoje, assim, eu achei muito legal, né, saber que isso também pode ser introduzido aí na musicoterapia. Eu acho que vai me incentivar mais ainda. Não, com certeza. Olha, eu já estou desde já muito orgulhosa de ter você como colega. Eu acho que a sua motivação para entrar na carreira, ela é ímpar, né? Ela traz, assim, com ela já como é que eu vou falar? Uma garantia de sucesso, não é? Uma garantia de sucesso. Você é motivado pelo amor. E você sabe que isso faz diferença na vida das crianças, não é? Bom, eu quero te agradecer, porque agora a gente vai chamar o Arnóbio, que é o pai mágico, pai do Theo. Beijo, Roberta. Então, sozinho. Tchau. Beijo, Roberta. Beijo, Ícaro. Tchau, Emanuel. A gente não vai se encontrar por aí, né, Manuel, na vida profissional. Tomara que a gente se encontre. E aí fica aí a dica para as mães das crianças que quiserem entrar no trabalho online. Ele está funcionando muito legal e é um processo que você pode entrar em qualquer momento e que a gente tem várias formas de auxiliar as crianças mesmo em casa. Tá bom? Obrigada então, viu, Manuel? Tchau. Obrigado. Tchau. Agora eu vou chamar o Arnóbio, que vai entrar pelo 21 Conecta. Ou não, acho que ele vai entrar pelo dele, né? Ah, tá aqui. Então, Mágico Bio ou Arnóbio. Vamos então esperar o nosso pai, que vai falar agora e vai trazer muitas informações interessantes. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É tão agradável esses encontros, né? Nós somos muito honrados aí com a sua interferência na nossa vida, na vida do Theo. Tivemos a chance de conhecê-la com o Theo ainda muito novinho, né? E há um alinhamento muito forte, muito intenso, muito produtivo, muito rico. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então a gente pode começar por aí. Como é que é o Arnóbio, pai do Theo?
Eu sei que você é pai de outros jovens já adultos, Sim, né? sim, E sim. eu acho que essa experiência deve ser muito legal. Você ter filhos de várias idades e conviver com toda essa riqueza, né, de convivência. Cada um traz um aspecto. É uma enorme pluralidade, né? Já tinha 3 filhos que já são adultos, todos entre 20 e 30 anos. E aí veio o Theo tem síndrome de Down, então foi um desafio de uma paternidade comigo já na idade mais madura, e com um filho que veio para somar muito para a nossa vida, mas que evidentemente demanda um tempo maior, uma presença maior. E aí tem a Daniela, que faz toda a diferença, né, na vida do Theo, na nossa vida, você a conhece bem. Enfim, né, estamos muito alegres com tudo isso, crescendo, e através da 21 Conecta conseguindo também ajudar outras famílias, outras pessoas. Mas a música sempre pertenceu à minha vida, eu sempre gostei de música, nunca fui um grande tocador de violão, mas sempre toquei, né, as músicas que eu gosto, principalmente em ambiente familiar. Estou falando isso porque, ao ficar com o Theo desde muito novinho, a música sempre fez parte, né, desta relação, desta intensidade, dessa sintonia. Quero até fazer uma mágica aqui sobre isso, Ah, rapidamente, não. antes Você de quer fazer tocar a agora? bola. Sim, é um livro que Ah, está escrito aqui, ó, Livro de Instrumentos Mágicos, né? Então, assim, a nossa vida, a gente nasce para ser uma vida de páginas brancas, se a gente não se comprometer com o ensino, com a aprendizagem, com a família, e através da família, do ensino, da educação, da nossa fé, as coisas começam a acontecer e a vida começa a ficar musical. Então aqui tem não, eu adorei vários. isso, né? Agora, para ficar ainda melhor, para a gente ficar mais vivo, aí através da música a gente consegue uma vida mais colorida, Mais mais alegre, colorida. mais plena. Ah, E, aí, não. e é com essa musicidade, com o amor, que a gente tem uma vida colorida. Porque se faltar isso, a vida vai Nossa, ser um livro de páginas brancas, né? eu vou ter que aprender a fazer essa mágica, Tá porque essa vendo? mágica tem tudo a ver comigo. Toda alinhada, né? Pois é. Aliás, eu Muito separei algumas bacana. mágicas que têm um pendor musical, mas de Ah, repente em outro encontro, em outro momento, né? Porque o tempo urge aí para 4 entrevistados, né? isso, Então, quem sabe, né? Vamos fazer mais uma, pode ser? Olha pode. só, Deixa eu desativar aqui os os comentários para ficar comentários. melhor. Isso, agora já desativei. Aqui é para mostrar os CD, né? Que hoje nós somos da época do LP, né? Mas depois veio o CD, mas hoje são os arquivos digitais, enfim. Mas de toda forma, a maioria dos que estão assistindo lembram muito Pois é. bem desses CDs. E Isso. aqui tem 3 CDs. A mágica é a seguinte: um passe mágico, e aí um deles já fica colorido. E Aliás, mais um passe. disquinho verde eu lembro. Vinil verde eu lembro. Ah, tá vendo? Agora já é o segundo colorido, e mais um passe mágico. E agora já são os 3 Ó, coloridos. E aí a mágica, seguindo, vamos voltar. Um já voltou ao normal, o outro também, assim. Já são 2 normais. E novamente, tá aí os 3 de volta. Essa é a nossa mágica, ok? 1, muito bom. 2, Me fez 3. relembrar da minha infância, daquela coleção Meu Disquinho, que a gente tinha disquinho verde. Isso mesmo. Vinil pequeno, né? Aquela bolacha pequena, aquela É o pequena. compacto, né? Era o chamado Tudo compacto. compacto. Isso mesmo. Isso. Numa radiola pequenininha que eu ganhei, né, de presente, Uhum. quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Pois é. Pois Mas é, então não, a então, música, faz parte da sua vida, faz parte das brincadeiras com o Theo. sim. E tive a chance de compor 4 músicas para ele também, letra e música. 2 delas a gente canta mais. Daniela fala quando eu estou viajando e ela canta uma dessas músicas a um despertar assim diferente. E dentro do possível, ainda mais com instrução e parceria como você, a gente pode conseguir avançar, né, nesse cenário aí de... Porque o Theo, eu conheci o Theo desde de um dos eventos do Flash Mob Inclusivo que vocês foram participar, que foi no parque, né? Sim. E agora, ele nunca fez
um trabalho individual comigo. Ele fez um trabalho ótimo com as colegas, com a Karina, com o pessoal do Alegreto, ele fazia musicalização. E agora ele está fazendo o Música para Crescer online, né? Mesmo sem ter tido contato comigo, ele consegue acompanhar no online, a Dani me manda os vídeos, eu fico encantada. Né? Assim, foi um dos motivos que me fez assim, acreditar, né, nesse trabalho online. Mesmo as crianças que não conheciam começaram a interagir, né? Eu tenho visto, estando dentro de casa, com você aplicando a aula, né, o tanto que ele fica atento e aderente, né, às dicas, aos treinamentos, e ele realmente tem um pendor musical que a gente imagina que vai aflorar aí, né, já está aflorando, né, a gente acredita muito nisso, né. Inclusive na percussão, né, assim, quando ele está na percussão, a gente percebe que já há uma sintonia, né, de ritmo. Muito legal isso. Você, como médico, né, gente? A gente não falou, mas o Arnaldo é médico, ortopedista, né? Sabe que esse desenvolvimento cognitivo da criança começa sempre pela questão rítmica, em termos musicais, né? O ritmo a nossa relação com a música é primordial, né? Depois a gente passa para a melodia, né? Que são os sons, as diferenças de sons sucessivos. E depois a gente vai para a harmonia, porque aí a harmonia são sons simultâneos, né? São aqueles acordes, né? Então a gente já requer aí funções mais superiores. Mas a criança que consegue sincronizar com o ritmo, ela vai ter ganhos assim em várias áreas motoras, em várias áreas relativas à motricidade da fala, não é isso tudo? Eu tenho um relato assim para uma contribuição, que sou mágico e palestrante. E se você assistir um show de mágica sem um fundo musical, é completamente diferente de você ter aquilo com, né, uma sonoridade musical. O nível de atenção e de emoção das pessoas muda completamente. É como ver um filme de terror no mute, né? Não rola. E palestras que eu faço, corporativas, durante muito tempo eu não agregava trilha musical nas palestras. E percebia que as pessoas comentavam, a sua palestra, senti falta de música. E a partir do momento que a gente começou a inserir, né, pequenas trilhas, ou a pessoa está subindo para o palco e solta uma música, dá um empoderamento muito grande, né? Essa magia que a música carrega é uma coisa poderosa. E ela traz geralmente isso, ela traz, às vezes, quando você escolhe a música, você com certeza pensa na música mais interessante para aquilo. Então você está levando, além do seu conteúdo verbal, da sua palestra, você está levando também esse conteúdo não verbal, que é o background musical, né? Que diz muito. E às vezes a pessoa lembra de parte da sua palestra, com certeza, mas ela vai lembrar também da música. Então, quando ela escuta, ela passa a ter duas âncoras. Ela passa a ter duas âncoras para acessar o conteúdo que você colocou. A âncora musical, porque ela pode lembrar, essa música é daquela palestra. E a âncora dos conteúdos chaves que você deixou aí no seu... Além da mágica. Além da mágica. Essa palestra eu vou ter que assistir. Aliás, eu já assisti, que eu já andei olhando lá no YouTube algumas coisas e vi muito interessante. Legal. Então. Pois é. E aí, dá tempo para fazer mais uma mágica? Você? Olha só. Depois, se alguém quiser o cartão do mágico, né, eu sempre vou deixar, né, um cartão assim bem quente. Cartão quente, né? Quente. Olha só, 3 cordas, com as pontas aqui de um lado e do outro, e um nó, amarrando de cada lado. Bom, a gente está falando do Theo, que tem síndrome de Down, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de pluralidade. Vejam, cores diferentes, eu vou retirar aqui essa corda verde e vou amarrar a ponta vermelha com a ponta amarela. Bem à frente aí de vocês, bem à frente da câmera. Bom, isso quer dizer o seguinte, existe a conexão, existe um nó. Do outro lado, eu já amarrei a vermelha e a amarela, então vou retirar a vermelha e agora amarrar a verde e a amarela. O que eu quero mostrar com esta mágica? Que existem diferenças de gênero, de opção, de condição econômica,
de qualidade de vida, de saúde. Existem diferenças, mas tem aí alguns nós, que o nosso desafio como seres humanos, profissionais, educadores, pais de família, mães de família, é eliminar esses nós. E como num passe mágico, através do amor, através da inclusão, através da tolerância, através da resiliência, a gente consegue, e da música, eliminar esses nós. Então, as diferenças podem existir, mas peraí, com amor... calma, quero te ajudar. 1, 2, 3 e... Então, a gente consegue viver com as diferenças, mas elas serão muito mais suaves, muito mais harmoniosas, né? Esse é esse recado desta mágica. Elas deixam de ser diferenças e passam a ser complementos, né? Exato. Perfeito. Perfeito. Uma coisa muito interessante que a gente observa e vem estudando, né? É que as questões da epigenética, né? Então, assim, independente de qualquer condição genética, o estímulo que a gente oferece e o nível de acolhimento que a gente oferece para as crianças, né, vai fazer toda a diferença, de como qualquer condição vai se manifestar, né? Foi muito legal que, assim, a gente, até a sua fala, todos os pais, né, colocaram o perfil de suas crianças sempre focando nos aspectos positivos, no potencial. E é isso que a gente faz no Música para Crescer. A gente foca no potencial da criança, naquilo que ela tem de capacidade, de habilidade, de expressão, para mostrar o melhor que ela traz e, a partir desse melhor dela, a gente alcançar outros melhores. Né? Perfeito. É uma verdadeira mágica. Por exemplo, uma lâmpada, e aí, através desses estímulos que você acabou de citar, de acreditar, de empoderar, a gente consegue fazer com que essa lâmpada acenda, né, de uma maneira mágica, através da música, através do amor, através do empoderamento. Se faltar isso, a lâmpada se apaga, mas com isso teremos essa energia, né, que a gente consegue passar através da arte. Que ótimo. Olha, muito obrigada. A gente vai agora mesmo cair. Eu quero aproveitar, então, para deixar o meu feliz Dia dos Pais para todos os pais, né, que já fizeram parte dos trabalhos do Musicoterapia BH, do Música para Crescer, para todos os pais que fazem parte dessa egrégora que eu criei em torno do meu trabalho, né? E também para todos os outros pais do planeta, né? A gente está num momento em que a paternidade ela acaba se expandindo, né? Nós todos nos tornamos cúmplices dessa paternidade que é tão importante para o mundo. E convidar todo mundo para fazer parte de um encontro do Música para Crescer, que vai acontecer sábado, 15 horas, no perfil do 21 Conecta. Eu vou fazer uma aula aberta, ou um encontro aberto, ou uma sessão aberta do Música para Crescer. Esses dias eu vou começar a dar dicas do qual material os pais têm que providenciar para fazer parte desse encontro, sábado, 15 horas. E aos que vieram à live aí, pelo meu convite, guardem esse nome dessa bela pessoa, excelente profissional, Simone Pressotti. Marque aí, comece a seguir, porque tem competência, tem qualidade, tem humanismo, tem amorosidade, e o resultado chama sucesso, né? Obrigada. Superlativa, adorei essa palavra. Bom, gente, eu vou agradecer então mais uma vez e lembrar, todo mundo que achou legal, a live vai ficar salva. Então marca lá, marca o arroba de todas as mães, pais, todas as pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto, por essa conversa, por esse bate-papo, né? Muito obrigada, então, Arnaldo. Obrigada a todos vocês. Teve muito recadinho aqui, ó. Obrigado. Obrigado pelo convite. A mágica. Isso. Não, muita coisa legal aqui, que não vai ficar salva, mas que a gente vai poder saber que aconteceu. Vários colegas da musicoterapia, da terapia. Muito obrigada. Valeu. Ótima noite. Parabéns aos pais e às mamães aí, às famílias. Beijo no coração. Um abraço, então, Arnaldo. Eu vou fechar aqui. Tchau. Obrigado. Bom, gente, a gente está, então, quase acabando a nossa live.
Eu vou aproveitar para agradecer todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. Por favor, marquem as famílias para assistir. Avisem desse nosso encontro no sábado, 15 horas, no perfil do 21 Conecta. A gente vai fazer atividades bem legais com as crianças de todos os tipos de desenvolvimento, podem se beneficiar desse trabalho que está acontecendo online no perfil @Música para Crescer BH. Um abraço para todo mundo.